Movimente-se. Oferecimento. Escolha Unimed Londrina. O plano que une. E hoje no nosso quadro Movimente-se nós vamos falar sobre a prevenção de quedas dentro de casa. E para falar sobre este assunto, gente, estou recebendo a Tatiane Sempre Bom, que é enfermeira da Unimed Londrina, e a Isa Ramone, que é arquiteta e que vai ajudar a gente a entender de que maneira que nós podemos contribuir através da posição de móveis. E a Tati, que é enfermeira, dando dicas de como que você pode também se prevenir dessas quedas, né? Que, olha, gente, uma queda de idoso provoca um transtorno, né, para a pessoa e para a família toda, né, Tati? Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Maica. Obrigada, tá, pelo convite. E hoje nós vamos estar falando aqui um assunto, assim, um evento que pode acontecer com qualquer pessoa. É muito comum, né? Muito comum, né? Mas, assim, mais particularmente, digamos assim, com os idosos. Quanto maior, assim, mais avançada a idade, maior o risco da queda, né? Nesse processo natural de envelhecimento, o nosso corpo sofre algumas alterações e algumas perdas, né? Como a perda da massa muscular, que vai causar uma fraqueza nas pernas, né? Algumas doenças que o paciente já tem, algumas comorbidades que pode descompensar e algumas doenças comuns dessa idade que podem surgir, né? Algumas doenças cognitivas, como Parkinson, alguns quadros de demência, né? O Alzheimer. Então, tudo isso pode favorecer, né? Aumentar o risco desse idoso de cair e de se machucar. Dentro da Unimed, vocês passam essas informações? Vocês têm aí algum programa onde vocês informam os idosos, né, que estão sempre lá participando das atividades sobre esses cuidados? Sim, a gente tem um protocolo de segurança do paciente e o risco de quedas é um dos itens que a gente avalia, né? Então, toda vez que a gente recebe um paciente, que é um paciente assim em potencial risco, a gente sempre orienta o paciente, né? A gente usa as nossas técnicas, né, para evitar um acidente dentro do nosso serviço e a gente também orienta a família para que dê continuidade a esses cuidados em casa, que também é muito importante. Que é onde entra daí a arquiteta, no caso a Isa também. aqui, que pode dar algumas sugestões de como prevenir, porque a Tati é enfermeira, vai dar ali, né, as dicas, orientações da questão da saúde, com as mudanças do nosso organismo conforme o envelhecimento, e você, como arquiteta, vai ajudar a composição dos móveis e tudo mais dentro de uma casa, é isso, Isa? Isso, Boa Maica. tarde, Boa tá? tarde, é um prazer estar aqui. A gente tem que tomar esses cuidados, como a Tati estava falando, porque assim, uma queda às vezes, né, pode cair muita qualidade de vida daquela pessoa, né? E a gente pensar no espaço dentro de casa, ele pode ser pensado de algumas formas, né, que a gente coloca, assim, porque são alguns detalhes, né? A pessoa já não tem a mesma mobilidade, então a gente pode facilitar tanto na disposição de móveis, quanto também, assim, a questão de iluminação, a questão de apoios, né, que a pessoa pode ter para segurar, para se levantar. Então, o que não ter também, né, nesse sentido. Então, eu trouxe até algumas dicas, assim, nesse sentido. Vamos mostrar, tem ali telas, é isso? Tem Vamos sim. colocar nas telas aí, então, ó, para você de casa já ir pegando todas essas informações e aplicar aí na casa do seu idoso, né? Ou até mesmo você aplicar, né? Ó, tá aí a dica, iluminação adequada, primeira Isso. dica. A iluminação adequada porque às vezes a pessoa levanta muitas vezes à noite, né, para ir fazer xixi, né, para ir ao banheiro, então tem alguma iluminação perto da cama. Às vezes a pessoa não tem a estrutura na casa feita, pensada para isso, né? Pode ser um abajur que logo ela acende para ela se localizar onde ela está, mas principalmente nos corredores também. Então, hoje em dia existe essa iluminação com sensor que você pode colocar, né, uma lâmpada E27, por exemplo, né, um soquete normal, e ele tem um sensor que na hora que a pessoa pode passar, aquilo lá acende também, né? Então, assim, para facilitar. E tem aquelas que é um acendimento que você coloca na tomada e você aperta e já acende, então a pessoa consegue visualizar ali aonde ela está, né? Isso principalmente para a noite, assim, né? Que geralmente levanta, né? A Tati pode Principalmente para tomar remédio, melhor. né, Tati? Que a gente sabe que tem Isso. pessoas que têm medicamentos de uso contínuo, né? O idoso geralmente toma, às vezes, muitas medicações e com alguma das perdas das funções, a micção é uma delas. Então, às vezes, à noite, ele não tem um quadro de incontinência, não consegue segurar, então ele acaba indo mais vezes ao banheiro. Então, ele vai levantar, né, à noite para poder ir ao banheiro
onde pode acontecer, né, dele cair, se machucar. É nesses momentos, Tati, que mais acontece os acidentes dentro de casa? É na hora de levantar para ir ao banheiro ou até mesmo para pegar um copo de água durante a noite? São os momentos, o horário que mais acontece? Na verdade, assim, são vários momentos, né? São vários momentos que pode acontecer. E à noite também acontece mais por conta da iluminação, que às vezes fica prejudicada por conta do escuro. E a gente também não pode esquecer que existe um fato de, às vezes, o idoso tomar algumas medicações, né? Que é muito comum. Medicações, às vezes, que têm efeito sedativo, efeito hipnótico, né? E essas medicações, às vezes, podem causar uma sonolência, tontura, né? Então, o ideal é sempre, assim, ter uma rotina de tomar essas medicações logo, né? Na hora de deitar, né? E se for um idoso, assim, que tem algum quadro de demência associado a alguma coisa, é importante também ter sempre uma pessoa da família para estar fiscalizando, para ver como que tá a rotina dele certinho. Esse negócio da iluminação legal, né? Sim, Olha isso. sim, eu acho que é Uma muito opção importante. É muito uma das coisas mais importante. importantes. Ele tá num ambiente iluminado, adequado para ele. E de fácil acesso, né? De Pra ele fácil conseguir acesso, acender a luz, né? E às vezes, né, eu acho que ela também vai falar sobre isso, né? Evitar, às vezes, também muito móvel pela casa, que às vezes isso dificulta, né? Que ele tenha, assim, uma marcha mais lentificada. Então, às vezes, se tiver muitos objetos, pode atrapalhar ele também. E lembrando também que uma dessas perdas que pode acontecer, às vezes ele pode ter uma perda visual, às vezes tem uma dificuldade maior para enxergar. Você acertou, viu, Tati? Olha Mesmo lá. sem querer, você já acertou a próxima tela. Ó. Eliminar os obstáculos. Eliminar os obstáculos, né? Porque a gente, de repente, a pessoa tem que precisar de um andador, uma bengala. Exato. Né, tá? Né, Isa? Acaba que sendo E também, uma assim, onde eu fiz o X é exatamente por isso, porque, assim, uma pessoa idosa, ela precisa se apoiar mais vezes no meio do caminho. Então, os móveis, o ideal é que eles sejam sempre 4 pés. Ou móveis que realmente você tenha força na hora que você precisa desse apoio. Então, às vezes, coloca aquela mesa de cabeceira que é bem fragilzinha, ou que ela fica aérea. A pessoa, na hora que ela vira da cama para sair, Nossa. ela faz uma força, aquilo cai. Então, assim, a gente precisa ter móveis que realmente ajudem a pessoa a se apoiar. Por exemplo, a poltrona que ele está sentada, a mesa do lado, tá vendo como o apoio dela Sim. já é muito maior do que as outras Tem que estão os ali? 3 pés, Então, né? assim, um pezinho já fica bamba, o outro que não é muito estruturado. Então, a gente ter cuidado com esses móveis, né? A pessoa precisa realmente de apoio. Ou, às vezes, está andando na sala, aí vai pro quarto, precisa de um descanso. Tem um móvel, mas que seja mais robusto, assim, Resistente. que aguente, né? A pessoa apoiar nele, né? De fato. Perfeito. Vamos ver a próxima tela ali, ó. Que essa a Tati já adivinhou que era essa. Apoios e corrimões, né? Corrimãos. Acaba sendo também importante. Vocês também orientam, Tati? Principalmente nessa Sim, fase. é essencial. Principalmente, assim, depende da fase que o paciente está. Por quê? Às vezes, a gente tem que manter a questão do autocuidado. Então, às vezes, em casa, talvez não tenha um banheiro adaptado, mas talvez seria interessante, né, usar as barras de apoio, de repente, uma cadeira de banho para ele tomar banho sentado, para diminuir o risco dele cair, né? Porque o chão vai estar molhado. Existem algumas coisas também que ela talvez vai falar também, tô adiantando, Você né? tá adivinhando tudo. Né? Às vezes algum piso antiderrapante, né? Tá sinalizado. Um tapete também, né? Os tapetes, assim, se for um tapete, né, antiaderente para poder, Antiaderente. né, nesse local, no caso do banheiro, mas em espaços, assim, comuns, evitar o uso do tapete, para que ele não tropece, para não escorregue, né? Senão, assim, pode realmente daí cair também. Ô, Tati, mas caiu. A minha avó caiu. O que eu faço? Quais são os primeiros socorros, os primeiros cuidados que eu tenho que ter com essa pessoa ali? Uhum. Então, você tem que avaliar sempre a queda. A gente tem que tentar, assim, manipular menos possível o paciente, né? Porque, às vezes, se tem alguma lesão, alguma fratura, e às vezes você não sabe como você vai fazer essa imobilização, você pode prejudicar. O ideal é sempre, assim, se você não tem uma habilidade, ligar para o serviço de emergência para poder, né, avaliar o grau ali, se teve alguma lesão maior ou não. Que uma das, assim, que acontece muito com o idoso quando cai, uma das graves
gravidades é a fratura de fêmur. E ela tem um alto índice de morte no pós-operatório, por conta que é uma cirurgia extensa, é uma cirurgia que exige muito cuidados, e às vezes o idoso já está fragilizado por alguma outra comorbidade, né? Então, sempre assim, procurar ajuda. Imobilizar o paciente, né? Imobilizar a pessoa, buscar por ajuda e acionar um serviço de ajuda para poder encaminhar até um serviço, para fazer um exame de imagem, para passar por um especialista para ver se teve algum tipo de lesão ou não. Importante, né, Isa? Sim. Todas essas dicas, informações da enfermeira, da Tati enquanto enfermeira e suas também, né, enquanto uma mobilidade dentro de casa. A gente fala dentro de casa, mas na parte de trabalho também, né, na área de trabalho também, se tem pessoas idosas, tomar cuidado com isso. Eu sei que de repente um móvel, né, uma decoração que fica bonito, mas tem que se pensar no bem-estar dessa pessoa Sempre em sempre, primeiro né, lugar. Isa? Acho que a arquitetura fala Sim, muito, preza muito sempre. por isso, Sempre né? o ser humano em primeiro lugar, né? Isso é importante. Deixa eu mostrar o Instagram da Unimed Londrina, gente, para você acompanhar lá. Sempre, né, tem informações, você que ainda não acompanha. Esse é o Instagram. Quero agradecer a Tati, que é enfermeira da Unimed Londrina. A Isa Ramone, nossa parceira, que está sempre aqui trazendo essas dicas, né, de como a gente pode melhorar as questões residenciais e também espaços de trabalho e tudo mais, né, Isa? Até a próxima, tá? Obrigada, Obrigada pela Maica. essa presença. Tati, obrigada pela essa Obrigada, presença, eu tá que bom? Até uma agradeço, próxima. tá? Obrigada pelas Obrigada. dicas aí.